Estamos iniciando a última semana do mês de agosto. Vocês acham que parece que nós estamos em campanha eleitoral? O que vocês acham? Vocês estão vendo aí candidato na rua? Nossa, tá até estranho. Andei na feira de domingo, tudo morto. Olha, não sei o que está acontecendo. Aliás, eu sei o que está acontecendo. Está acontecendo que a Justiça Eleitoral de Brasília não liberou o fundo partidário para os partidos gastarem à vontade. Então, os partidos estão sem dinheiro para investir nos seus candidatos. Então, está essa situação aí. Então, olha... Ai, ai. Vou começar o jornal com um encontro que eu tive que foi maravilhoso. Estive andando pela região lá do Santa Terezinha, Jardim Vitória, e encontrei uma telespectadora que é uma simpatia. A Inês, olha só. Encontrei a Inês, só que ela é do Jardim Vitória, só que ela estava ali no Santa Terezinha, bem próximo ao Caique ali. Inês, estou aguardando ainda seus documentos para eu verificar junto com o secretário sobre a sua cirurgia que você precisa fazer na coluna. Aguardo para nós tomarmos providências para verificar junto com o secretário como que está a situação lá. Então, não esqueci, mas agora estou precisando da sua documentação para eu conversar com o secretário. E detalhe, a Inês, ela é uma simpatia de pessoa. Olha, fiquei muito contente de poder te conhecer, Inês. E sei que não é só você, seu esposo também assiste o jornal todos os dias. Então, está aqui. Obrigado mesmo de coração. Como eu prometi, eu falei que hoje ia colocar nossa foto aí. Então, tá aqui. Grande abraço, Inês, a você e a seu esposo que nos assistem aí todos os dias. E eu também gostaria de agradecer a outros tantos telespectadores que nos encontram na rua, na feira noturna, quer no centro, quer andando pelos mais variados locais da cidade, que vocês nos encontram e falam assim, Coronel, assisto o seu jornal. Só que se vocês não nos pedirem, falar assim, coloca a nossa foto lá no jornal, às vezes fica mais difícil. Então, falo para vocês isso aí. Da mesma forma, quero mandar um abraço para o Jorge. O Jorge é uma pessoa que nos apoia muito, está sempre com a gente. Parabéns, Jorge. Obrigado aí pelo seu apoio que tem nos proporcionado nesse tempo todo. E por falar nisso, vou falar duas ocorrências agora. Aliás, vou falar a primeira, que é do adolescente de 15 anos, e depois eu vou colocar uma outra que ela é um pouco mais polêmica e eu gostaria de saber sua sugestão. Melhor, sua sugestão, eu queria saber sua opinião. A primeira, um jovem de 15 anos foi apreendido com uma grande quantidade de droga. Vejam só. Um adolescente de 15 anos foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, no Jardim Itacolomi, zona sul da cidade. Segundo a Secretaria Municipal da Segurança Pública, durante patrulhamento no bairro, a Guarda Civil Municipal deparou com o menor em atitude suspeita, na rua Osvaldo de Carvalho, e realizou a abordagem. Na revista, os agentes encontraram nas mãos do adolescente 12 flaconetes com substância em pó, aparentando ser cocaína. Perto do local onde ele estava, a equipe localizou mais 24 flaconetes com a mesma substância, totalizando 33 unidades, além de um iPhone. Conduzido à Central de Polícia Judiciária, após passar por exame médico, o menor foi ouvido pela autoridade de plantão e liberado sob responsabilidade de sua genitora, a quem foi entregue o telefone celular. Essa apreensão, porque menor não é preso, ele é apreendido, dá uma olhada,
um jovem de 15 anos, o que ele tinha com ele? Ele confessou, ele falou que ele estava vendendo mesmo. Mas aí eu falo para vocês, um jovem de 15 anos. Que futuro que esse cidadão vai ter se já está começando por esse caminho que estamos aí? O que vocês acham? Com 15 anos já está assim? Então está difícil. E eu falo, não é questão de exemplo, é questão que às vezes, não vai falar que é a sociedade, ele é um fruto da sociedade, que eu vou provar para vocês que não é fruto da sociedade. Vou falar só o primeiro nome, que não dá para identificar. Ontem à noite, também não vou falar o bairro, tá? Eu estava num certo local, posso até falar o local, Pastelaria da Teca. Ali, atrás do condomínio. Eu estava lá comendo um pastel e nisso tinha um jovem lá, que ele estava com o material como se ele estivesse soltando pipa. Aí eu comecei a conversar com ele e falei o seguinte, quantos anos você tem? Ele falou 11. Falei assim, você está sozinho aqui? Ele falou, estou. Conversando, perguntei, você tem mais irmãos? Tem. Tem uma irmã mais velha e um irmão mais novo. Falei, você mora com seus pais? Não, eu moro com a minha avó. Ela que trabalha e nos sustenta. Aí eu comichou, é mal de jornalista perguntar, né? Perguntei, e seus pais? O meu pai está preso e a minha mãe entrou em depressão e aí vocês sabem as consequências do que ela acabou tentando fazer com a própria vida. Perguntei, jovem, perguntei assim, você vai comer um pastel? Desse jeito. Você vai comer um pastel? Não estou falando isso para me vangloriar, não estou falando porque a criança não é fruto do meio. Quando ela já nasce pronta. Falei assim, você não vai comer um pastel? Ele falou assim, as palavras dele. Vou falar o primeiro nome dele, Kevin. Eu não estou identificando, mas só para vocês verem como é a situação. Aí ele chegou e falou assim, eu não posso comer um pastel agora, porque eu já comi um essa semana, olhe bem, porque eu já comi um essa semana e só vou poder comer o outro agora no próximo sábado. Não precisa nem falar o que foi que eu fiz, lógico. Aí eu comecei a pensar, o pai preso, a mãe em depressão, mais 2 irmãos. Aí eu fui perguntando o que ele comeu, se ele jantou e tudo mais. Aí eu ainda falei para a pessoa assim, ainda falei para ele assim, vai lá e pede um pastel que eu vou te pagar. Porque não teve como eu não falar isso. E ele estava com muita fome. Então, o jovem não é fruto do meio que ele está. Ele é fruto da formação para ele. Olhe bem, um jovem de 11 anos não partiu para droga, como esse de 15, não foi vender, estava plenamente consciente disso. Aí eu ainda falei para o pessoal da pastelaria, toda vez que ele vier aqui, se eu não tiver, vende um pastel para ele que depois eu acerto. Tinha que ser assim, senhores. Porque ele é um exemplo, ele foi um exemplo para mim. Não é eu que fui um exemplo para ele, foi ele que foi um exemplo para mim. Porque eu aprendi com ele. Por quê? Pai naquela situação, a mãe naquela situação, e ele ainda com caráter e firmeza que ele tinha que estudar. Levantar cedo, 7 horas da manhã ir para a escola, sair às 5 horas da tarde para voltar para casa e tudo mais. Então, tá aí, ó. 2 situações que a gente fala que
Tudo depende do caráter e da formação dos nossos jovens. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra situação bem semelhante a isso. Só que agora são duas pessoas em moto, abordam um veículo e o roubo. Vamos ver agora só a primeira parte. Não, pode pôr as duas. A hora que ele foi roubado, bem como depois o que aconteceu. Coloca para nós o vídeo completo. Aí nós vamos conversar sobre o vídeo. 2 homens morreram após serem atropelados por um motorista que reagiu ao assalto no Capão Redondo, zona sul de São Paulo. Segundo a polícia, a dupla que fingia ser entregadora e estava em uma motocicleta abordou a vítima, que entregou seus pertences, mas depois passou a persegui-los. Durante a fuga, o carro atingiu a moto, prensando os suspeitos contra um poste e um muro. Uma arma, 5 celulares e 2 alianças foram apreendidos. Olha, parou a moto, um desceu, foi no carro, olha aqui, apontou a arma, tá vendo? Abre aqui o vidro, abre o carro, o outro vai do outro lado para praticar o roubo. Ele não reagiu em momento algum. O que pediram, entregou e assim vai. Roubaram o que queriam, subiu na moto, foi, ó, não reagiu, não fez nada. Não reagiu, não fez nada. Aí, logo em seguida, ele atropelou os 2 motoqueiros. E detalhe, os 2 foram a óbitos, morreram. Aí eu pergunto para você agora, coloca o encarte aqui para nós. A pergunta que nós vamos fazer, coloca para nós aí agora. Esse cidadão que está aqui dentro do carro, que foi vítima do roubo, aqui mostrando, tem aí perguntando, esse cidadão que foi vítima de roubo e depois ele atropelou o cidadão, ele merece ser preso? Ele merece ser autuado em flagrante? Ele merece ser condenado? Olha o que eles fizeram para ele aqui com arma apontada. Depois ele vai e atropela. Essa é a imagem que eu falo. Aí. Motorista que matou os assaltantes, atropelou. Que ele matou mesmo. Merece ser preso? Aí a pergunta que eu faço para vocês. Do meu ponto de vista, não. Fez mais do que bem feito. Mas tá aí para vocês saberem. Está aqui, ó, mostrando a avenida. Detalhe, sem os postes, quer no chão ou quer instalados, tá vendo? Ó, nenhuma iluminação, nenhum poste colocado. Ó. Esses vídeos aqui foram da semana passada. Ai, tem o aqui, ó, mas é daqui para trás da escola. Mas tá vendo? Ó, nada. Você vê bem. Eu falo para vocês o seguinte, aqui, ó. Quando alguém vier e fizer um vídeo, verifique se aquilo realmente é verdade. Não vai assim, olha só, o vereador fez. Não é bem por aí não, viu? Está aqui um exemplo disso daqui. Eles vêm e falam assim, foi indicação minha, foi indicação minha, foi indicação minha. Está aqui a prova de que
só faz o vídeo porque ele viu o poste lá e resolveu fazer. Aquilo que eu falo. A prefeitura faz, vai lá e fala, foi indicação minha. Não foi indicação. Está aqui. Aliás, eu nem sei por que esses postes foram parar lá. Mas que foi colocado? Não foram. Vamos para o intervalo, a gente volta já já. Voltamos já com o Jornal de Olho na Cidade. Olá, seja bem-vindo à Cãolândia. Vem conhecer! Aqui na Cãolândia são mais de 1.000 metros quadrados que seu cachorro pode passar o dia, se divertir ou até mesmo ficar aqui quando você viaja. Temos um amplo espaço com muitos brinquedos, atividades, interações e o cantinho da soneca, para o seu cachorro poder passar a noite também. São mais de 1.100 metros quadrados para o seu cachorro correr, se divertir e ser livre. Afinal, na Cãolândia, a felicidade é todo dia. Estamos localizados na Rua Alagoas, número 110, próximo à Igreja da Capela, na esquina. Venha conhecer, traga seu pet para passar um dia com a gente. Este comercial é para você, comerciante de pequeno negócio que quer investir na divulgação do seu produto, da sua marca, sem pesar no bolso. Entre em contato conosco e saiba como divulgar a sua empresa para toda a cidade. Telefone 19 9 97 50 2800. Aqui na MID TV, sua marca é vista. Voltamos com o Jornal de Olho na Cidade. Nós tivemos, neste sábado, o governo federal divulgando que ia ser o dia de vacinação. Que ia ser o dia de vacinação. Os postos de saúde iam aplicar vacina em todos os dias. Só que detalhe, sabe aonde que nós encontramos aberto dia D de vacinação? Só em Campinas. Por quê? Mogi Guaçu, Mojimirim, Estiva, nós não tivemos nenhum posto aberto para fazer vacinação. Então vamos mostrar de Campinas o dia D de vacinação, vejam só. Campinas realizou no dia 22 o dia D de multivacinação com pontos de atendimento em diferentes regiões da cidade. A mobilização tem como principal objetivo atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes, de 6 meses a 14 anos. Mas pessoas de todas as idades também poderão aproveitar a ação. A iniciativa faz parte da campanha de multivacinação que segue até o dia 1º de setembro e ocorre em meio a alerta para a circulação do sarampo do estado de São Paulo. A ação também reforça a vacinação contra a poliomielite, que passou a contar com uma nova dose de reforço no calendário de rotina. Então, Mogi Guaçu e Mojimirim tem o dia de vacinação de fora de Mogi Guaçu, de fora de Mojimirim, porque não aplicaram nem Mogi Guaçu, nem Mojimirim, nem Estiva. Por isso que eu falo, e agora? Cadê a preocupação com a saúde da população? Mas, se porventura você desejar, vamos ver aqui agora, ir ao posto de saúde, vá ao posto de saúde. Porque tem 2 vacinas que precisam ser aplicadas muito urgentemente. Tem aqui para nós, só para eu colocar, que fica mais fácil de eu ilustrar. Temos a vacina para pessoas maiores de 58 anos. Por gentileza, está aqui, ó. Amplia para nós aqui. Nós temos a vacina para pessoas maiores de 58 anos, que é a vacina Pneumo 23. Se você tiver mais de 58 anos, procure o posto. Vá lá, seja vacinado. Não perca essa oportunidade. Vacina que salva vidas, tá? E a outra são para os jovens com menos de 15 anos. Então, para quem tem mais de 58 anos e para quem tem mais de 15, procure o posto de saúde da sua casa. Já que não tivemos os postos abertos nesse sábado, vá agora.
eu estou indo urgente lá no posto tomar minha vacina. Nós falamos a semana passada sobre fogos lá no posto, no lixão. Tem a imagem aí para nós? Do lixão pegando fogo? Aí, com a ajuda dos nossos amigos, isso mesmo, com a ajuda dos nossos, o lixão pegando fogo. Com a ajuda dos nossos amigos, nós fomos buscar a situação do lixão. E aí nós deparamos com um fato interessante. Esse lixão está sob a fiscalização da CETESB com mais afinco desde o ano 2016. Desde 2016. E o dia que pegou fogo aqui no lixão, é um fato interessante. O dia que pegou fogo aqui no lixão, a CETESB ia lá no dia seguinte. A CETESB ia no lixão no dia seguinte e no dia anterior pegou fogo. Mas aí eu comecei a olhar, o aterro, ele não foi, naquela época, ele não foi totalmente embargado. Desde 2016, ele recebe punições diárias aplicadas, inclusive até 2017. Multas diárias. Entrou caminhão, multa. Entrou caminhão, multa. A CETESB classificou o aterro como inadequado e informou que ele não tinha mais vida útil. Então o órgão passou a aplicar multa de R$8.000 no aterro. Olha bem, passou a aplicar multas de R$8.000 com penalização de ser interditado. Então, aquilo que eu falo para vocês, vocês estão vendo como que as coisas são? Desde 2016 está nesse chove, não molha, chove, não molha. E, inclusive, essa situação, conversei com o secretário de Serviços Municipais, ele se prontificou a vir aqui na TV e nos falar uma explicação total do que nós falamos esses períodos todos aqui, para vocês saberem como que fica tudo isso. Então, só para vocês saberem, o secretário de Serviços Municipais se comprometeu a vir aqui na TV para nós tratarmos sobre esse assunto. Então, tá aí. E agora vamos falar sobre a feira noturna, a feira de sexta-feira? Então tá bom. Ah, não. Antes da feira, vamos falar sobre uma denúncia que nós recebemos. Nós recebemos uma denúncia lá do Jardim Progresso. Tem a imagem ou o vídeo para nós colocarmos aqui? Não, coloca o local primeiro. Aquele pequeno lá mostrando o Centro Esportivo Humberto Pedrini, se não me falha a memória. Só pode colocar aqui mesmo. Aí, ó. Nós recebemos uma denúncia bem próximo do Centro Esportivo Humberto Pedrini. A denúncia que nós recebemos não foi no Centro Esportivo, foi do lado do Centro Esportivo. Tem a imagem aqui do local que nós recebemos a denúncia? A pessoa que nos mandou disse para nós não falarmos o nome dela. Por isso que nós não vamos citar o nome. Consegue ampliar para nós? Ó, isso daqui, ó, só para vocês se localizarem. Vocês não vão identificar o centro esportivo, mas vocês estão vendo aqui uma obra derrubada aqui, sem alambrado, sem nenhum. Esse Centro Esportivo Humberto Pedrini é essa área toda aqui, ó.
Mas a denúncia para nós foi sobre esse fato aqui, ó. Ó, sobre esse fato. Aqui, ó. Aquela marca que eu falei para vocês está aqui, ó. Sobre isso daqui. Isso aqui é esgoto. Tudo isso daqui é esgoto. Então nós recebemos uma denúncia desse esgoto aqui. Aí nós fomos no local e constatamos realmente que era esgoto. E detalhe, fétido, impregna toda aquela região. Então agora eu vou mostrar para vocês o vídeo que nós fizemos deste local aqui. Vejam só. Mostrei aqui toda a extensão do esgoto, vocês estão vendo que isso aqui, e detalhe, isso aqui não é novo. Vou mostrar para vocês agora que eu aproximei a câmera desse local aqui, ó, bem desse, passou aqui, ó. Mas vocês vão ver bem de perto. Agora o que eu acho incrível é o seguinte, que todo mundo denunciou isso no SAMAI, ligou no SAMAI e o SAMAI não resolveu. Tem um vídeo que eu, não, acho que tem um vídeo que eu filmei. Tá aqui, que eu mostrei a proximidade, mas eu quero essa parte aqui, ó, que mostra bem aqui, ó. Ixi, acho que furou, hein? Eu quis dar uma demorada aí para mostrar para vocês, mas bem aqui, ó, mostra o esgoto fluindo lá. Eles ligaram no SAMAI, o SAMAI não deu a mínima. Como eu fui conversar com o secretário de Serviços Municipais, eu falei para ele, ó, recebi essa denúncia e detalhe, a população já ligou no SAMAI, o SAMAI não tomou providência nenhuma, e isso é esgoto. Aí o secretário olhou e ainda falou assim, tudo isso é esgoto? Eu falei, tudo isso é esgoto. Na mesma hora ele ligou no SAMAI e falou assim, pô, precisa arrumar isso aí agora. Eu falei, sim, tá vendo? Pergunto, por que quando a população liga, não vai? Então eles se comprometeram entre hoje e amanhã, eu acho que é agora aqui que eu mostro. Vê se dá para vocês verem o esgoto. Aí, ó, o esgoto fluindo aqui, ó. Ó, não sei se vocês conseguem. Aqui, ó. Dá para vocês perceberem o esgoto brotando aqui, ó, no chão. Engraçado, a população liga e o SAMAI não deu a mínima. Quer dizer, precisa a gente ir conversar com o secretário para mandar. Então, estamos aguardando entre hoje e amanhã, nós vamos acompanhar e assim que tiver arrumado, a gente vai avisar vocês. Só que a hora que eu estive aqui vendo esse esgoto, aquela história, a gente não vai olhando num lugar só assim, ó. Nós olhamos tudo. Eu não tive como deixar de ver a situação do Centro Esportivo do Jardim Progresso. Eu olhei e falei, é inadmissível uma área esportiva estar nessas condições. Vejam só para vocês verem.
Aí eu já estou dentro do campo. Vamos devagar agora para vocês verem. Dá uma olhada. Olha a quantidade de mato. Olha a quantidade de abandono. Olha, de abandono. Isso aqui é abandono, um centro esportivo estar nessas condições. Ó. Dá uma olhada. Como é que vocês querem que uma população tenha áreas esportivas sem conservação? Dá uma olhada como está isso aqui. E depois vem e fala assim, ó, nós reformamos a escola não sei o quê, a escola não sei o quê mais. Está aqui, ó. Como é que vocês imaginam agora quando fala de situação de esportes? A prefeitura falou assim, estamos trazendo um time de vôlei. Dá uma olhada para vocês verem aqui, ó. A prefeitura falando assim, dá um pause aqui. A prefeitura falando assim, vamos trazer um time de vôlei profissional. Mas e a nossa população que está... meu campo está roçado. Dá uma olhada como que está o centro esportivo de conservação. Vocês viram na primeira foto, acho que se continuar o vídeo, vou mostrar para vocês, o alambrado. Tem lugar que ele está no chão, tem lugar que se a população, uma criança for lá, até se machuca. Continua rodando, quem sabe eu vejo a hora que eu falo para vocês. Eu vi lá, tem local lá que se uma criança chegar naquele local, é perigoso até se machucar. E é um centro esportivo. Então eu falo, vereador, você que está aí na Zona Sul, que você fala assim, que você olha para o esporte, dá uma olhada para esse Centro Esportivo Humberto Pedrini. Olha que situação que está isso daqui. Deprimente. Absurdo. Isso é o Centro Esportivo Humberto Pedrini do Jardim Progresso, que a população tem para praticar o seu esporte. Vereador, se você faz indicação em Martinho Prado, mesmo que não faça nada lá, faz aqui também, ó. Que o vereador fala assim, eu fiz isso, olha, pus aqui, pus ali. Está aqui, ó. Só fala que faz aquilo onde a prefeitura está fazendo. Aqui a prefeitura não fez, ninguém vê nada. Fecha até o olho. E, como eu tenho para falar para vocês agora, nós falamos da situação dos feirantes a semana passada. Que inclusive eles tinham que fazer coleta do lixo, papapá, tudo mais. Só que aí os feirantes nos mandaram a seguinte situação, que na feira de sexta-feira, antes de iniciar a feira, a prefeitura vai lá fazer a limpeza. Vejam só. Pode ir? Vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui era naquela avenida da feira de sexta-feira. O funcionário da prefeitura fazendo a limpeza, onde vai ser a feira noturna. Mas aí eu perguntei, mas e a feira de domingo? A feira de domingo eles chegam lá, tem saco de lixo para tudo quanto é canto. Tem saco de lixo para tudo quanto é canto. Inclusive, me deram o comunicado. Vamos ver se eu consigo chegar bem perto aqui, ó. Não sei se eu vou conseguir mostrar. O comunicado que a prefeitura mandou e nós mostramos para vocês. Eles nos entregaram o comunicado. Todo lixo, resto de mercadoria, caixa, sacolas, deverão ser recolhidos e colocados em sacos recipientes adequados. O município não disponibilizará mais funcionários para fazer a limpeza do espaço utilizado pelos feirantes. Está aqui, ó, no comunicado deles. Aí os feirantes nos mandaram a situação da feira. Inclusive, pode só colocar aqui, a situação em que o banheiro estava no domingo. Tem aí as fotos para mandar para nós? E eles nos mandaram as fotos dos banheiros interditados. 3 banheiros masculinos, 3 femininos, dos quais 2 estavam fechados, interditados.
que quando eu fui conversar com o secretário, ele falou assim, já mandei ir lá limpar, desentupir. Mas na segunda-feira, porque no domingo estava nessa situação. E aí eu também questionei o secretário sobre essa publicação que ele fez sobre a caçamba. Vou pegar a minha aqui só para mostrar para vocês. Vocês vão vê-la aqui, ó, mas eu vou mostrar para vocês. Vou ler exatamente como ele colocou. Que é aquela história, a gente tem que mostrar exatamente. Ó, para vocês aqui está tudo em linha reta. Para mim, ela está assim, ó. É o próprio comunicado do secretário que eu vou ler para vocês agora. Bom dia a todos. Informo que deixamos uma caçamba de poleguindaste na frente do pátio da SSM, Avenida Paulista 354, para a utilização dos feirantes. E ele colocou embaixo assim, foi uma ideia de feirante. Quem conhece Mogi Guaçu sabe que a feira ela é no Parque Cidade Nova, ali no entorno praticamente da Secretaria da Educação. A caçamba que ele falou está lá na Avenida Paulista, de frente à SSM, no Centenário. Ou seja, são dois locais completamente em bairros diferentes. É a pergunta que eu fiz para o secretário. Por que você não colocou a caçamba na feira? Por que você não colocou a caçamba na feira? Não era muito mais fácil? Colocar a caçamba longe? Aí ele ainda falou assim, só uma pessoa veio aqui e jogou alguma coisa dentro da caçamba. Uma pessoa. Mas lógico, é do outro lado da cidade praticamente. Então essas perguntas, vamos aguardar o secretário vir aqui para que a gente possa trazer, através dele, diretamente, as explicações sobre esses assuntos. E assim vamos encerrar o jornal de hoje. Obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e até amanhã.